Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria, inicialmente, como faço sempre aqui nessa tribuna, mostrar algumas fotos, né, do nosso dia a dia, da nossa cidade, uma cidade que cresce demais da conta. Dá uma paradinha para mim, por favor, viu, Douglas? Rua São João da Boa Vista, uma reforma, me parece, uma construção no Jardim dos Estados. Aí eu pergunto aos nobres colegas, onde que o pedestre vai passar, né, vereador Luiz Carlos? Só se for na rua, né, exposto ali, é um local de grande movimento, que o Jardim dos Estados outrora foi, né, um bairro calmo, tranquilo, é só passar por ali a qualquer hora do dia, e as pessoas perderam, não sei o que está acontecendo com a situação aqui em Poços de Caldas, parece que as pessoas perderam o medo de invadir calçada, tomar conta de calçada, é um absurdo, né? Mais uma só, por favor. Então dá para ver um visual ali, ó. Além do tapume, né, está totalmente irregular, lá na frente dá para ver uma quantidade grande de material de construção, coisa jogada para o chão, é um descalabro, né? Mais uma aí, por gentileza. Nós voltamos lá também, nessa área que mostramos aqui, denunciamos através de um requerimento, lá na rua São João da Boa Vista e continuação depois da rua Laguna. Quando nós apresentamos aqui o requerimento, foi um alvoroço, porque, olha aí, ó, isso aí é a situação de ontem lá. Pertence a uma das famílias mais ricas da cidade, essa área aí, né? Houve derrubada de árvores, sem autorização prévia dos órgãos competentes da prefeitura. Aí um cidadão aqui também de Poços de Caldas veio aqui falar com a gente e tal. Eu falei, olha, eu não tenho que pedir explicações para o senhor, eu tenho que esperar explicações da prefeitura e dos órgãos competentes. Mas eu passando por lá ontem, atendendo até mais uma vez o chamado da população, da comunidade, está tudo largado, está aberto. O cidadão aí, que segundo consta, tem uma empresa de limpeza de máquina e tal, ele falou que entrou com máquina lá e tirou a árvore para poder limpar a área. E aí está aberto, não tem uma cerca sequer na calçada. Daqui a pouco vai virar depósito de lixo em tudo novamente. Então, ele foi multado pela Polícia do Meio Ambiente, com 1.500 e pouco, 1.523. Mas eu acho que tem que fechar a área, né? A não ser que daqui a pouco vai começar a concretar, né? Fazer base e tudo mais aí nessa área. E tem mais algumas fotos aí? Aí, ó, isso aí é parte do terreno também, que está tudo cheio de mato lá, né? Para limpar, né? Usou máquina para tirar a árvore. Agora, essa parte aí podia dar uma capinada aí, né? Que os vizinhos agradeceriam, né? Aí, ó, muita pedra, uma situação realmente, árvore pendurada, do mesmo jeito. Não foi plantada nenhuma árvore, parece que isso aí era uma exigência. Teve até uma reunião do CODEMA para analisar isso, né? E está desse jeito aí, ó. CODEMA precisava dar uma passadinha lá, né? Olha, esse é o visual aí que nós temos nessa serra pelada aí lá da rua São João da Boa Vista. Na Chácara dos Cravos, nós temos um prédio em construção de outro empresário, segundo os moradores lá, por favor, dá uma mais para frente um pouquinho. Aí, ó, dá uma paradinha aí, ó. Empresário começou a fazer esse prédio lá na Chácara dos Cravos, na rua Odila Ferreira Monteiro, e está parada a obra. Está parado, está de qualquer jeito, largado. E todos nós sabemos que a João Pinheiro tem uma grande quantidade de moradores de rua, andarilhos, mendigos. E aonde que eles vão? Eles estão indo aí, nesse local, né? Outro dia teve até uma ameaça de incêndio ali. Então a comunidade ali do Chácara dos Cravos está pedindo, pelo amor de Deus, para que a prefeitura... eu vou entrar com um requerimento na próxima terça-feira para perguntar quem é o proprietário, quando que esse projeto foi aprovado. Pode mandar mais umas aí, por favor, Douglas. E quando que... Olha, isso é um visual, está vendo a rua ali, um bairro pacato, mas aí o morador de rua, ele vê que tem um lugar ali aberto, abandonado, né? Ele vai chegando, dorme, toma as cachaças ali e tal, e faz outras cositas mais, né? Então é essa situação aí, ó, situação de abandono de um prédio num bairro residencial aqui da nossa cidade.
Eu queria também, senhor presidente, falar aqui de uma... Tá bom, viu, Douglas? Obrigado. De uma situação, eu estava até comentando com o vereador Rogério Andrade aqui, nós estamos já assim numa jornada longa da vida, de vida pública, né? Parece que foi ontem que nós chegamos aqui pela primeira vez, em 1989, e a vida mudou muito, né? A situação, a relação entre as pessoas parece que vai se deteriorando, né? Eu me lembro, né, de grandes embates aqui nessa casa. Eu era novo ainda, ficava no meio do tiroteio aqui, às vezes, Álvaro Caiane, Morales, Robertão, falecido recentemente, nosso grande amigo, e sempre os vereadores sempre procurando apresentar requerimentos, pedidos de informações. O vereador Luiz Carlos Pena Silva, outro dia, estava aqui com toda a razão, bastante irritado com o comportamento do senhor Rodrigo Franco, que é o diretor da Águas Minerais Poços de Caldas. O vereador, ele é eleito pelo povo, ele é um representante da população. Então, tem uma resposta de um requerimento aqui, do vereador Luiz Carlos, fazendo perguntas simples, nada de agressividade, apenas questionando com relação a um problema mecânico, né, num veículo Iveco, um caminhão lá da empresa Águas Minerais de Poços de Caldas, e o senhor Rodrigo, né, não tenho nada contra ele, mas eu acho que ele deveria dirigir-se a um representante do Poder Legislativo de uma forma mais respeitosa, com mais atenção, porque se o vereador está fazendo um requerimento, é porque alguém apresentou ao vereador Luiz Carlos, ou a qualquer um de nós aqui, uma denúncia, uma reclamação, como nós recebemos todos os dias. Não é privilégio de um ou outro vereador apenas. Então, senhor Rodrigo, ele colocou aqui que a pergunta, né, foi mal formulada, né? Considerando que a pergunta está mal formulada, informo novamente que o veículo estava na garantia. Olha, não custa, conforme já respondemos anteriormente, o veículo estava na garantia. O vereador não está perguntando para ele se a pergunta foi bem ou mal formulada. Então eu acredito, né, aproveitando que está aqui o senhor secretário de governo, o senhor diretor de comunicação, para que vamos procurar manter um bom relacionamento com essa casa. Nós acabamos de aprovar aqui em regime de urgência um processado de grande importância para o Poder Executivo e para a cidade, para todos nós. Então, que o senhor Rodrigo Franco, que vem procurando fazer um trabalho lá na Águas Minerais, possa responder com a devida vênia, não só ao vereador Luiz Carlos, mas também a todos os vereadores, se considerando que o vereador Luiz Carlos faz parte da base de apoio da atual administração. E não é a primeira vez. Outro dia nós vimos aí considerações desnecessárias desse senhor diretor ao nobre vereador, envolvendo até uma situação que não vale nem a pena comentar aqui. E demais, muito obrigado, né, e um bom final de reunião a todos. Com a palavra, obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, senhor secretário de governo, pessoas que nos assistem pela internet, eu gostaria de iniciar minhas palavras me solidarizando também com o vereador Luiz Carlos. Vereador Luiz Carlos, já fiz parte do Executivo, já fiz parte do Legislativo e jamais vi uma pessoa que ocupa um cargo de confiança, no segundo escalão do Executivo, responder para um vereador com tamanha autoridade, com tamanha imponência. Assustei também, até porque conheço o Rodrigo e não imaginava que ele tivesse aí um comportamento similar a esse que ele escreveu. Pior do que falar, escreveu e assinou. Questionar se a pergunta foi bem formulada ou não, acho que não cabe a ele tamanho julgamento. Uma pena,
mais uma vez, deixo aqui os meus votos de solidariedade, fica melhor assim, ao senhor que tentou aí exercer o seu direito de fiscal do Executivo. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui essa tribuna hoje, além de me aliar ao vereador Luiz Carlos, é fazer um apelo ao Executivo Municipal, um apelo à presidência dessa casa, um apelo aos outros 14 vereadores que aqui estão comigo, um apelo ao senhor secretário de governo que está aqui nos ouvindo, presente nessa reunião de hoje, para que a Secretaria de Fazenda, junto com a Secretaria de Governo, junto com o chefe do Executivo, tenha complacência dos credores da Prefeitura. Nós estamos chegando aí a números assustadores de dívida do Executivo Municipal com convênios que dependem desse recurso para a sua manutenção. Eu entendo que ninguém fica sem pagar porque quer. É óbvio que se tivesse dinheiro lá no caixa da Prefeitura, o prefeito pagaria, ele não está pagando, ele não está deixando de pagar de ruim. Mas algo precisa ser feito. Porque essas entidades, esses conveniados, quando assinam esses contratos, passam a contar com esse subsídio, com essa contribuição, com esse auxílio. E é desse recurso que depende a manutenção e os serviços prestados. Então eu tenho ficado realmente sensibilizado com a situação de algumas instituições e de algumas outras organizações que assinam esses convênios com a Prefeitura na realização de eventos, na execução de trabalhos, muitas vezes ocupando o papel que deveria ser do Executivo, e não recebem. E depois acabam tendo que arcar com o pagamento dos compromissos assumidos, sem ter condições. Eu não sei a quantas andam os cofres da Prefeitura. Bom, não deve estar, porque senão, como eu já disse, essas contas estariam quitadas. Mas peço, senhor prefeito que deve estar nos ouvindo, senhor secretário de governo que está aqui presente, para que vocês se coloquem no lugar dos gestores dessas instituições, que estão tendo que tirar muitas vezes do bolso, que estão tendo que assumir dívidas junto a instituições bancárias para poder quitar os seus compromissos, que tinham talvez a certeza ou a garantia que iriam receber do Executivo Municipal. Então, fica aqui o meu apelo, senhor presidente, e aos demais vereadores da base, principalmente, que levem isso ao prefeito municipal. Não tem líder hoje, por isso que eu estou acionando a todos, para que leve esse pedido ao prefeito municipal e que ele possa se movimentar nesse sentido e ajudar essas instituições que tanto precisam desses recursos. Eu acho que não cabe mais, me desculpe, sem querer aqui faltar com respeito, aquela história de que a Prefeitura pegou a Prefeitura endividada, de que assumiu uma conta para trás. Essa conta já diminuiu, já foi prestado conta aqui para nós, que estava com os pagamentos em dia, que estava quitando os convênios. Eu até fiquei satisfeito, porque eu falei, pelo menos estão garantindo o fornecimento do básico, estão mantendo o nome de bons pagadores, vão ter segurança na hora de comprar. O que estava sendo comprado vinha sendo pago. Palavras do secretário de Fazenda, então, à época, o Edalmo Porto Rangel. O que será que aconteceu que essa situação regrediu novamente? Aonde será que o Executivo errou, que a dívida voltou a crescer e voltou a corroer os cofres públicos, a ponto de não conseguir aí cumprir com o pagamento de, como eu já disse, contratos aí de extrema importância, tanto para quem recebe, óbvio, quanto para quem é assistido por essas instituições. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra, a vereadora Maria José.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário de governo, público presente, os que nos assistem pela internet. Na última sessão, o nosso presidente veio e falou, olha, o que nós temos de pensar é por Poços de Caldas, um grande plano para Poços de Caldas. Nós nos colocamos como uma Câmara atuante para Poços de Caldas. E eu vim trazer aqui uma sugestão que já trouxe quando comecei meu mandato, reforçando por essa participação desse financiamento de 5 milhões para Poços de Caldas, que todos nós votamos favoravelmente, né? Mas mais do que só votar em crédito, eu gostaria de propor que, já que nós temos na nossa lei orgânica o artigo 102A, onde o prefeito apresenta um programa de governo e metas para sua gestão até em 90 dias, e foi lá atrás, quando eu entrei aqui, porque ele tinha assinado, junto com todos os demais candidatos, o chamado Programa Cidades Sustentáveis. E esse plano de metas, na nossa lei orgânica, já era um passo, é um avanço, e bastava o prefeito fazer cumprir. Inclusive, começou-se com reunião, junto com a Associação Pós-Sustentável, uma equipe que o prefeito ficou de fazer, de reunir, para que se pudesse pensar esse programa de metas, que exige um planejamento estratégico dentro daquelas partes que são as mais cruciais. Então, tem da área de saúde, da área de educação, né, levantamento de indicadores que vão nortear todo o plano de governo. Porque quando a gente começa a ver em números reais, a gente começa a poder planejar e ter aquilo que o Programa Cidade Sustentável realmente preconiza, que é uma gestão pública sustentável. Então, trago aqui de novo, mais uma vez, de que, pela nossa lei orgânica, o prefeito Heloísio, aproveitando a dica que nos foi dada, porque realmente é um momento de mudança mesmo, nesse artigo 102A, que revalide esse programa, chamado Programa de Governo e de Metas, né, para que possa ser feito, mesmo que esteja no atraso, seria de 90 dias, mas não invalida, porque aí nós podemos repensar. Nós estávamos discutindo esses dias o Avança Poços, nós estamos discutindo a questão de trânsito, estamos discutindo a questão de urbanização, de mobilidade, de tudo isso. Então, um grande plano, um grande programa, que tem de vir do Executivo, pela nossa própria lei orgânica, né? Eu acho que vai cair muito bem aqui dentro, com o apoio aí de outras instituições e organizações que poderão colaborar e fazer de forma diferente para nós, que somos vereadores, e para a cidade de Poços de Caldas. Quero deixar aqui o meu abraço. Hoje, dia 28, é o dia do servidor público. E esse servidor aí, não é, que todos os dias aí fazem trabalhos assim, e a gente, muitas vezes, o pessoal tem mania, inclusive, de depreciá-los, e que não é verdadeiro, porque tem gente que não quer trabalhar, está tanto no setor privado quanto no setor público. E o setor público, eu que estou vivenciando mais proximamente, e, inclusive, nesta casa, deixo aqui os meus cumprimentos a todos os funcionários dessa casa, servidores públicos, a todos os servidores públicos, né, da Prefeitura Municipal, do Governo de Estado, Federal, todos esses que levam os nossos cumprimentos pelo trabalho, pela competência, pela honestidade de muitos deles que levam esse Brasil muito, o nosso Estado e a nossa cidade muito a sério. E óbvio que eu não posso deixar de registrar a nossa assessora primeira aqui da Câmara, que hoje aniversaria, Cristina, que além do dia de servidora pública, também faz aniversário. Então, ficam os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos, apesar dela sempre nos trazer muitos processados, né? Mas é muito bom o seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, mas hoje parabéns de felicidades e de muita saúde para você e a todos os demais servidores. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado, vereador Maria José. Antes processados do que processos, né, Cristina? Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente,
nobres colegas, vereadores, vereadoras, aqueles que nos assistem e ouvem pela internet. Eu gostaria de iniciar minha fala também, como a vereadora Maria José disse, deixar aqui os meus cumprimentos, meus parabéns a todos os servidores públicos, né, que hoje se comemora esse dia, e da importância do servidor público, de um modo especial para nós aqui no município, enfim, em todo o país, todas as pessoas que hoje colaboram para servir a sociedade. Também deixar passar o aniversário da Cristina, que Deus abençoe esse dia, né? Você é uma pessoa especial aqui para todos nós. Também o vereador Luiz Carlos não está presente aqui, mas eu gostaria de também ser solidário com aquilo que já foi falado aqui pelo vereador Antônio Carlos, pelo vereador Tiago, a respeito de pedidos de informações. Não quero me ater somente a essa resposta que possa, nesse momento, ter deixado o vereador constrangido por fazer o seu trabalho. Mas, de um modo geral, todos os questionamentos dos nossos vereadores aqui são legítimos, né? Nós fomos aqui eleitos pela população, somos aqui os legítimos representantes aqui da nossa sociedade, aqui da comunidade pós-caldense, e temos uma das atribuições nossas, justamente isso, fazer o questionamento ao executivo, a pedir informações. É isso que o vereador é realmente a caixa de ressonância da sociedade. Quando nós pedimos, não é porque só estamos pedindo. É lógico que existe, não vamos tirar aí toda a parte política também disso, que é legítima também, mas eu acho que não só nesse caso, que já foi citado aqui, mas também a atenção e a forma de responder à Câmara, acho que ela deve ser mais educada, ela deve ser mais efetiva, porque aqui é um poder constituído, né? Se existe o poder executivo, aqui é o poder legislativo constituído no mesmo patamar de importância, né? Não existe uma diminuição, lá é mais, aqui é menos. A estrutura da democracia está consolidada aí nesses três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, eu queria aqui ser solidário com o vereador Nicão. Em relação à fala do vereador Tiago, eu também tenho o pastor Valdir sabe bem disso, nós temos umas atuações também com entidades, né? E até o que eu sei é que já foi acertado, né, parte desses débitos, e a gente sabe o sofrimento das entidades em relação a quando passa mais de um mês, né? Porque ninguém tem lá um caixa para fazer isso. Então a gente realmente faz aquilo que é possível. E também, como bem foi dito aqui, não é porque o prefeito ou o executivo, o dinheiro está guardado lá, não vamos pagar só porque nós não queremos, né? É uma questão mesmo circunstancial, de gestão, de necessidade. Sem querer também olhar para o retrovisor, porque aqui foi citada a questão da dívida, mas a dívida, uma dívida do volume como essa que nós comentamos, que eu sempre frisei nas minhas falas, que tão perversa quanto a dívida financeira é a dívida patrimonial. Se você não tem o dinheiro, ou se você paga a dívida, você perde uma capacidade de investimento, que já não era tão grande, e quando você se dedica aí a fazer pagamentos de dívida, você reduz a sua capacidade de investimento. E agregado a isso, também a necessidade de manutenção dos próprios públicos, daquilo que precisa fazer, das emergências que acontecem, das obras emergenciais que a gente não prevê. A natureza, se rompe uma galeria, se faz isso, faz aquilo, tem que consertar. E aí o dinheiro tem que aparecer de algum lugar. Então, quando você não tem uma margem muito grande de investimento, ou está comprometido financeiramente em pagamentos de dívidas que hoje já não são do tamanho que era, mas elas ainda fazem sombra e incomodam aquele que tem a obrigação de conduzir a cidade. Então eu sempre falo assim, o cobertor ainda é curto. Se quer cobrir a cabeça, vai gelar o pé, né?
Então, se quiser cobrir o pé, alguma parte do corpo vai ficar descoberta. Então, é esse bom termo, esse bom ajuste que a gente precisa aí encontrar a forma de fazer isso. E eu gostaria de terminar a minha fala fazendo uma pequena reflexão por esse momento tão importante que o nosso país viveu nesse período aí eleitoral, né? Nós tivemos aí um primeiro turno e tivemos aí, como nós pudemos ver, né, na história do país, depois do golpe militar, uma eleição tão acirrada, no sentido de ideias, no campo da ideia, como foi essa, né? Então, a festa da democracia, ela se conclui no dia em que a maioria da população escolhe aqueles que vão governar. Acontece isso no Estado, e acontece isso no município, e acontece conosco. Por que eu estou abordando isso? Porque eu gostaria muito, desejaria muito, e hoje essa casa deu assim, um testemunho, como sempre tem dado, né, que quando nós votamos esse financiamento, as diferenças partidárias, os acirramentos partidários terminam quando o interesse maior, o bem comum, se faz presente. Eu tenho assim visto alguns comentários de que o país está dividido, de rico contra pobre, de Nordeste contra Sudeste, né? E isso é muito triste. Eu tenho aqui, já tive a alegria de ganhar a eleição e já sei qual é a dor de perder também. Tenho certeza que o vereador Paulo Eustáquio sabe como que é duro, né? Ganhar e não conseguir, não chegar, não, porque o vereador Antônio Carlos já passou por isso, alegria, várias alegrias de ganhar e alegria de perder. O vereador Elical já passou por isso também, já ganhou, já perdeu, né? Então, o nosso presidente já ganhou várias e perdeu várias, acho que mais perdeu do que ganhou, né? Mas isso faz parte da democracia, que quando se termina, que a gente realmente aceite a vontade popular, vamos fazer aquilo que é do campo da política, da oposição, daquilo que é pertinente, mas sem perder da nossa visão o bem comum. A política, se ela não tiver essa finalidade, gente, nós vamos estar sempre aí puxando, e quem vai sempre pagar o preço vai ser a nossa população. Então eu queria desejar à presidente Dilma esses 4 anos que o povo brasileiro lhe conferiu para estar à frente do país, muito sucesso, que ela possa realmente conduzir o país para uma situação melhor do que ele se encontra hoje. Obrigado, vereador Rogério Carrillo. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadora e vereadores, eu gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente. Semana passada nós posicionamos aqui com um requerimento em relação à questão da ampliação do UNACOM. Eu só gostaria de novamente reafirmar aqui, porque foi dada uma publicidade em relação a esse assunto, e destacar que de fato não existe no orçamento do Estado nenhum recurso específico para a ampliação do UNACOM. Isso está disponível no orçamento do Estado e para todo mundo fazer essa consulta, e quando nós posicionamos aqui foi na preocupação dessa importante obra, esse importante investimento para a nossa cidade e para a nossa região, porque é algo que se vem discutindo desde 2010 e nós não conseguimos ainda, né, não percebemos aí a efetivação em 2014. Né? Se discutiu, mas ainda não foi efetivado essa obra importante para nós. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, em relação a hemodiálise, nós recebemos um requerimento em relação aí aos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em nosso município, mas que utiliza o transporte para a sua residência através do transporte disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. São 63 pacientes que usam esse serviço e a preocupação deles, como nós manifestamos aqui nessa casa, eles utilizam o transporte. Tem os grupos, né? Segunda, quarta e sexta, e terça, quinta e sábado. Existe um micro-ônibus hoje que está fazendo o transporte de todos esses pacientes dentro do número de pacientes que são atendidos hoje. O micro-ônibus, ele atende, mas a grande dificuldade
manifestada por esses pacientes é o grande percurso que eles fazem até chegar à sua residência. Então, nós recebemos aqui uma resposta por parte do Executivo, onde se manifesta que os veículos que foram, 2 ou 3 foram doados pelo Governo do Estado, um deles será disponibilizado para o transporte desses pacientes da hemodiálise. Então, torço para que permaneça o ônibus e também que permaneça esse veículo, com isso, dando mais conforto para esses pacientes que precisam se deslocar com maior rapidez para a sua casa, devido aí à complexidade do tratamento que eles estão passando. Também gostaria de destacar aqui em relação ao São Conrado, nós apresentamos um requerimento, porque havia um projeto apresentado pelo Executivo Municipal ao DENIT, solicitando ali estudo para a abertura de um trevo, dando mais segurança às pessoas que trabalham naquela região e também que moram naquela região. Recebemos a resposta por parte do Executivo que ainda não foi avaliado pelo DENIT esse trevo. Está no DENIT, mas ainda não houve uma resposta definitiva por parte do DENIT. Também gostaria de destacar em relação às calçadas, já manifestado por vários vereadores aqui. Nós apresentamos aí com o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Joaquim, um requerimento recentemente, mas assim, a cobrança tem sido muito exaustiva por parte da população em relação à necessidade de realização de uma ação aí nas calçadas da área central de Poços de Caldas. Também destacando aqui em relação a uma questão que nós estamos cobrando aqui há um bom tempo, que é em relação à lei do piso do magistério, e acompanhamos pela imprensa aí a comissão entregando ao Executivo Municipal uma revisão no Estatuto do Magistério e, ao mesmo tempo, propondo já alterações que se consiga aí adequar à lei do piso nacional. Tem uma ação muito importante aí para a categoria dos professores que atuam na rede pública municipal de ensino. Também queria destacar, vereador Lical, a minha solidariedade em relação ao senhor. Acho que nós podemos, como o senhor sempre manifesta, nós sabemos que vivemos aqui na democracia, onde nós temos formas de entender ou de compreender a sociedade, mas a urbanidade, ela precisa ser utilizada constantemente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu queria estender a Vossa Excelência a minha solidariedade. E gostaria também de falar aí da importância do Dia do Servidor. Nós temos aí uma gama de servidores que contribuem muito para o dia a dia do nosso município, da nossa cidade. São essas pessoas que tocam a máquina pública, então tem um papel de protagonismo no serviço público que é ofertado para a população do nosso município. Então tem um trabalho aí muito, muito significativo, muito expressivo, tanto por parte do Executivo como também do Poder Legislativo. Então fica aqui meu abraço, meu carinho cordial a todos esses servidores, tanto da Prefeitura, como também da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Também queria destacar aqui, senhor presidente, em relação às eleições, nós sabemos que a democracia, ela tem que ser um momento de festa. Como manifestei agora recentemente, na minha fala, na democracia, ela não é um momento onde todos terão as suas vontades garantidas, mas é onde a vontade da maioria sempre prevalece. E mais do que nunca, no processo democrático, nós temos que entender e compreender que ele é uma construção coletiva. E a democracia tem que ser encarada como uma festa, um momento onde a sociedade brasileira ela tem a possibilidade de manifestar quem estará à frente dos rumos da gestão dos estados, dos municípios e do governo federal. E nós tivemos aí, recentemente, um momento muito importante, que foi onde a população brasileira participou, discutiu. É claro que tivemos aí, de repente, ânimos exaltados, inclusive com ações discriminatórias em relação a certos estados da federação, mas a população foi às urnas, votou e escolheu democraticamente a continuidade de um governo que tem tido uma preocupação muito grande com a transformação social, que tem tido uma preocupação muito grande com a política voltada para a educação, que tem tido uma preocupação muito grande com a moradia enquanto direito do cidadão, entre outras ações muito importantes. Então nós temos que entender e reconhecer, sem dúvida alguma, e vamos torcer
para que os 27 governadores eleitos, os diversos deputados estaduais e federais e a presidenta Dilma possa aí conduzir por mais 4 anos, com muita dignidade, com muita transparência e buscando olhar para toda a população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Só destacar também o aniversário da nossa amiga aí, Cristina, né? Que Deus abençoe e ilumine você nessa uma florzinha a mais aí na sua caminhada. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria iniciar também saudando os servidores públicos, né, e lembrar aqui meus tempos de militância na assessoria sindical, quando nós trabalhamos muito próximos desses movimentos, que até culminaram na época com a transformação da Associação Profissional dos Servidores no Sindicato dos Servidores após a Constituição de outubro de 88. E, particularmente, um grande abraço a todos os servidores desta casa. E eu quero fazê-lo em nome da Cristina, pelas razões já mencionadas aqui. Rapidamente, eu não vou tentar explicar tudo, mas eu acho que seria importante que, pelo menos parte da pergunta que o Tiago levantou, a respeito do que aconteceu com a Prefeitura, deva ser respondida, né? De um lado, nós tivemos aqui o secretário da Fazenda, na semana passada, que demonstrou que não existe um aumento da dívida. O que nós temos, eventualmente, e isso está claro pelos atrasos existentes, nós temos um problema de liquidez, né, que é diferente de aumento de dívida. Nós tivemos aqui claramente os gráficos demonstrando que a Prefeitura tem consistentemente baixado a dívida de curto prazo. Mas o que aconteceu com as prefeituras, de uma maneira geral é muito clara. De um lado, nós temos um governo federal que priorizou a manutenção dos empregos, mesmo na mais grave crise do capitalismo mundial de toda a sua história. Hoje mesmo eu estava lendo que países como a Irlanda, a Grécia, a Itália, mais 3 milhões de crianças passaram a viver na miséria em função da crise econômica europeia. E o Brasil, de novo, sendo mencionado como um exemplo de manutenção de renda e manutenção de emprego. Para manter emprego, foi preciso desonerar tributariamente algumas linhas de produção. E essa desoneração tributária impactou fortemente nas finanças da Prefeitura, não há dúvida disso, como impactou fortemente nos estados e como impactou fortemente na União. Então, essa é a grande dificuldade do poder público no Brasil, nos 3 níveis federativos que nós temos. Queria saudar a Maria José. Eu acho que seria muito bom mesmo que a gente pudesse conseguir estabelecer aqui, nesse tempo que ainda temos muito a contribuir, se a gente conseguir estabelecer uma permanente proposta e um debate sobre o desenvolvimento estratégico do nosso município. Eu queria, finalmente, também mencionar a questão das eleições, mas eu queria abordar, começando a falar do nosso convívio de vereadores e vereadoras aqui ao longo da campanha. Eu acho que nós demos aqui uma demonstração de maturidade política, de maturidade democrática, de tolerância, de respeito mútuo. Cada um de nós aqui fez o seu esforço para aquilo que considerava melhor e mais importante para o Estado e para o país. E esse esforço de cada um de nós, em nenhum momento significou nenhum gesto de hostilidade, nenhum olhar atravessado, nenhum gesto mais grave de intolerância entre os vereadores. Nós pudemos manter aqui um clima de respeito pessoal e de compreensão de que na democracia o que briga, o que luta é a ideia, não são as pessoas. Acho que isso, devo registrar isso como um importante ganho e um importante símbolo da nossa tolerância. Mas eu não gostaria de fazer uma análise, mesmo que rápida, do processo eleitoral, sem apontar um dos problemas que eu considero mais graves e que precisam ser enfrentados por todos nós. Ainda hoje o Tiago
conversando comigo no café, ele ainda identificou isso. Nós precisamos, porque nós tivemos aqui, no Brasil, nós temos uma questão que eu frequentemente trago aqui para o debate. Nós temos 4 ou 5 famílias que comandam toda a mídia brasileira. Embora a Constituição brasileira diga que não pode ter monopólio, nem oligopólio de comunicação, nós temos no Brasil. Nós precisamos ter uma lei que reforme a mídia no Brasil. Não uma lei que controle a opinião. Não uma lei que controle o conteúdo. Mas uma lei que impeça que uma mesma família, que um mesmo grupo, possa ter diferentes grupos de comunicação, jornal, rádio, televisão, internet, de modo que o que eles pensam seja levado para a sociedade, fazendo a sociedade pensar como eles. E eu tive a oportunidade no ano passado de dizer nessa tribuna aqui, nós estamos vivendo um momento em que a grande mídia brasileira tenta construir uma parcela social capaz de compreender ou de aceitar o discurso conservador. Ao tentar artificialmente criar um corpo conservador na sociedade brasileira, criar um corte social de intolerância. O que nós vimos nas ruas do Brasil está muito longe, anos-luz de distância do que nós vimos internamente nessa Câmara. Gestos mesmo de intolerância, de pugilato, de desrespeito, de preconceito. Criou-se sim uma parcela social brasileira hoje absolutamente intolerante e que ignora, porque é incapaz de analisar. Ao agredirem os nordestinos, se esquecem que a presidenta eleita teve a mesma quantidade de votos na região sudeste. O percentual é menor, mas 37% dos votos da presidenta Dilma foram obtidos no sudeste e 37% dos votos da presidenta Dilma foram obtidos no nordeste. Pobre contra rico por quê? Qual é o estado do Brasil que mais tem Bolsa Família? É o estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo votou contra a presidenta. Então, esse corte social intolerante e incapaz de compreender o processo democrático, não é capaz de analisar. E criam essa visão separatista, que eu tenho origem no Estado de São Paulo, nasci no Estado de São Paulo, mas que é uma coisa muito forte em São Paulo. Em 1930, em 1932, em 1964... Vem e volta, São Paulo vem com essa história de que eles são os condutores do país e que todos nós temos que acompanhar. Por que nós temos que acompanhar? Nós temos que ter as nossas próprias ideias, os nossos próprios projetos, os nossos próprios objetivos. Não somos menos brasileiros do que eles. Tem todo o direito de escolherem o candidato que quiserem, é da democracia, mas não pode querer impor um candidato a nós através do poder econômico e o poder da grande mídia. Não podem. Foram derrotados nisso, mas o Sudeste deu, repito, a mesma quantidade de votos que o Nordeste deu à presidenta Dilma. E eu quero encerrar dizendo que nós temos agora, sim, que reconstruir as pontes. Nós temos que reconstruir o espaço do convívio. Porque política é mediação. Política é diálogo. Política é tolerância. Política é respeito às ideias dos outros. Nós temos que reconstruir esse ambiente e essas pontes para o bem do nosso país. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Algum recado? Verificação de quórum. Flávio. Professor Flávio. Não. Professor Flávio. Sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos aqui em pé, saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.